Câmara Municipal de Tomar aprovou recentemente a taxa de IMI, a taxa de participação variável no IRS e também a derrama. São três nomes assim um bocadinho complicados, mas que, se olharmos um bocadinho a fundo, também não têm assim muito o que perceber. Os valores aprovados pela Câmara, por exemplo, para a taxa de IMI, é de 0,35%. O que é que isto significa? Significa que os tomarenses com património vão ter que pagar no próximo ano uma taxa de 0,35% à Câmara, que incide sobre o valor, por exemplo, de uma casa. Para contribuintes, para famílias com filhos, com dependentes, a Câmara aprovou também um desconto de 20 euros para famílias com um dependente, 40 euros para famílias com dois dependentes e 70 euros de minoração, que é assim que se chama, para famílias com 3 ou mais dependentes. Portanto, a taxa de IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, é uma taxa que pagamos anualmente sobre o valor patrimonial do nosso património, portanto, de uma casa, por exemplo, ou de um apartamento, com estes descontos que disse, de 20 euros para famílias com um filho, de 40 euros para famílias com 2 filhos e de 70 euros para famílias com 3 ou mais filhos. O que é depois o ponto a seguir? A taxa de participação variável no IRS. É uma taxa que as câmaras municipais, como é o caso de Tomar, podem obter a partir do dinheiro que nós pagamos de IRS, ou seja, o imposto que nós pagamos pelos nossos rendimentos, por aquilo que auferimos ao longo do ano, o nosso salário, por exemplo, a soma de tudo. Portanto, o que a Câmara Municipal aprovou foi uma taxa de 5%, ou seja, no próximo ano, 5% do IRS dos tomarenses, da coleta líquida, por assim dizer, vai para a Câmara Municipal de Tomar. É também um valor aprovado na última reunião de Câmara, com abstenção do PST. Por fim, a derrama. O que é isto da derrama? É um nome também um bocadinho complicado, mas também não tem muito que perceber. A Câmara aprovou uma taxa de 1,5% sobre o lucro, que é isto que a derrama significa, um imposto de 1,5% sobre o lucro das empresas com sede em Tomar. Isto significa que as empresas com volume de negócios, ou seja, que faturem mais de 150 mil euros durante o ano, vão ter que pagar um imposto à Câmara de 1,5%, que é o imposto máximo permitido pelo Fisco, e foi este o valor aprovado. Portanto, estão isentas as empresas que não faturem acima dos 150 mil euros. Portanto, resumindo e concluindo, o que é que foi aprovado, que volumes e que números são estes que foram aprovados na última reunião de Câmara e que talvez os tomarenses não compreendam. Estamos a falar de 0,35% de IMI para o ano que vem, que com estas minorações, estes descontos para famílias com filhos, com dependentes, portanto de 20 euros para famílias com um filho, de 40 para famílias com 2 filhos e de 70 euros para famílias com 3 ou mais filhos. Portanto, estamos a falar de um imposto de 0,35%, tem que calcular com base no valor patrimonial do seu imóvel. A taxa de participação variável, como disse, os 5% que a Câmara, e portanto isto não vai diretamente ao bolso dos tomarenses, é um imposto que é pago por qualquer pessoa que tenha rendimentos, mas a Câmara pode retirar 5% da coleta líquida dos tomarenses, ou seja, do bolo de todos os rendimentos, de todo o IRS de todos os tomarenses, 5% desse valor vai para a Câmara Municipal de Tomar e, por último, a derrama os tais 1,5% de imposto que as empresas tomarenses com mais de 150 mil euros de volume de negócios vão ter que pagar no próximo ano à Câmara Municipal de Tomar portanto, como uma das regras de fiscalidade em Portugal. Portanto, é muito simples de perceber, são basicamente taxas, valores que nós temos que pagar ou que as empresas têm que pagar pela sua atividade. Nós, enquanto contribuintes, pagamos enquanto imposto sobre os nossos rendimentos e as empresas, enquanto pessoas coletivas, pagam como imposto sobre o lucro coletável em sede de IRC, que é ao contrário do IRS de pessoas singulares, IRC para empresas. Esperemos que tenha compreendido. Já sabe, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários deste vídeo, nós tentaremos esclarecer consoante os pedidos e as dúvidas que nos forem chegando e aquilo que nós conseguiremos esclarecer com base naquilo que sabemos aqui na Tomar TV. Obrigado por ter escutado e partilhe este vídeo com os seus amigos para também esclarecer alguma dúvida que eles possam ter.